Queridos, a gente está nessa mensagem intitulada O que fazer quando eu não sei o que fazer. E uma das coisas que eu tenho experimentado, assim, é uma mensagem muito ligada ao coração de quem ministra, como eu falei semana passada. Uma das coisas que eu gosto da nossa igreja, e você pode perceber isso na ministração do pastor Eibe, da nossa liderança, é essa conexão que nós temos com a mensagem que passa por nós. E você percebeu quem veio no Tadel, passado, foi o Tadel Internacional com o pastor Eibe. Eu nunca vi, assim, eu tentei fazer um resgate na minha memória. Eu nunca vi uma ministração da nossa liderança, de pastores da nossa liderança, que eles não colocam e não ligam a sua liderança, que eles não honram os pastores que estão acima deles. Que você não vê eles ligando a mensagem da vida deles através da vida de uma outra pessoa. E para mim isso é um dos segredos que o Senhor encontrou no coração dos nossos pastores, que pela graça do Senhor, apesar de nós, chegou até nós, de que a gente continua e não para. E apesar de nós, mais uma vez, tem sucesso. Alcança, conquista, transforma. Porque nós colocamos em nosso coração que nós não somos nada sem o Senhor Jesus. E nós precisamos uns dos outros. E essa mensagem é uma mensagem que está sendo provada no meu coração em todos os sentidos. Quem me conhece sabe do meu temperamento. Eu não sou dos caras mais calmos. Os meus amigos de antigamente me chamavam de bronco. A minha família me chamava de homem-bomba. Não sei porquê. Nada a ver, gente. Mas enfim. E segundo Elinho, disse que eu ficava de cara amarrada na igreja. Mas agora que eu estou andando de renegade branco, ele falou que só falta as raquetes de beach tênis para mim agora. O que tem, cara? Eu só não vou torcer para o São Paulo. E quando você está... Pega isso aqui. Essa mensagem é uma mensagem que coloca a gente em vários pensamentos. E como você está, um dos pontos que você vai ver aqui, você precisa ficar com a antena ligada, irmãos. Você amplia a tua captação do Senhor. Sabe, dá uma acalmada na alma, dá uma respirada. Para de pensar tanto. E tenta ouvir o que o Senhor está querendo falar através da mensagem. Pode ser? Vamos orar ao Senhor entregando nosso pensamento a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Teu Santo Espírito aqui com a gente. Apesar da minha vida, apesar de nós, Senhor, nos ensina e nos conduz nesse caminho de ensino, de aprendizado, para que nós verdadeiramente possamos caminhar de acordo com o que o Senhor tem para os nossos corações, alcançando aquilo que o Senhor tem em seu coração. Por isso nós entregamos todo o nosso pensamento cativo ao Senhor Jesus. E todo o pensamento, o sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, seja agora destruído no nome de Jesus. E que os nossos corações e mentes estejam guardados no Senhor, para a glória de Deus. Amém. Amém? Com a ressurreição de Jesus, irmãos, tem esse texto em 2 Coríntios 1, versículo 20, que fala assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, Jesus, o sim, porquanto também por ele, ou através dele, o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, antes de continuar essa mensagem do que fazer quando eu não sei o que fazer, nós precisamos compreender que quando Jesus Cristo morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, nós não tínhamos como pagar. Pagar o quê, pastor? Pagar o quê, Michel? Pagar o pecado que veio ao mundo. A dívida, a escrita de dívida, a separação de Deus por causa do pecado, porque Deus e pecado não coabitam. Luz e trevas não andam juntas. Então Jesus, obedecendo o coração do Pai, que amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho. Então Jesus entregou-se
por amor a mim, amor a você e amor a tantas outras pessoas que o rejeitam, mas ele morreu por eles. E até o odeiam, mas ele morreu por eles também. Pelo assassino, pelo estuprador, pelo bandido, por gente que não presta, ele morreu. Por amor a eles. Ressuscitou. E hoje nós podemos ler isso aqui como uma verdade. Quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele, em Jesus, o sim. Ou seja, a ressurreição de Jesus trouxe, a morte e a ressurreição de Jesus trouxe o sim para todas as promessas de Deus. Que promessas, pastor? Você tem que ler a Bíblia. Não adianta eu querer ficar falando de várias, eu vou falar de algumas, mas ele trouxe para nós que cremos nele como Senhor e Salvador, para nós que através deles nos tornamos filhos de Deus, e não apenas criatura, mas filhos de Deus, nós temos agora o sim. Essas promessas são para vocês. Mas ele continua, porquanto também por ele, ou seja, através de Cristo. Como assim através de Cristo? Paulo nos ensina que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu falo, Senhor, a minha vida não é mais minha, ela é sua. O teu sangue me comprou das mãos do diabo, das trevas, do pecado, e agora eu sou seu. Então agora, através de Cristo em mim, nós temos o amém. Amém significa assim seja. Nós temos a promessa, porque Jesus nos trouxe. E Cristo em nós, através dele, nós temos o assim seja. Agora, por quê? Para a glória de Deus. Por isso que tem o vírgula, por nosso intermédio. Veja que existe no coração de Deus uma expectativa do cumprimento das promessas de Deus à humanidade através de nós, igreja. Continuando, versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. 22. Que também nos selou e nos deu penhor. Irmão, esse texto aqui, penhor do Espírito em nosso coração. Tem alguém que... o doutor Ricardo está aqui. Tem mais gente que tem justiça. Qual é o peso da palavra penhor? Pensa nisso. Vamos deixar assim, eu não sei os termos técnicos que você saberia, mas é profundo. Se você vai no juiz, no cartório, em algum lugar, e você empenhora, você tem algo em penhor no banco, você empenhora algo, quer dizer o seguinte, que isso aqui é teu até que eu devolva o que é realmente teu. Então o Espírito Santo está em nosso coração por penhor da nossa vida que Ele comprou, então é dele. Então o penhor de você viver a vida aqui comigo é o meu próprio Espírito, meu Jesus. Irmão, é de tremer as pernas, cara. É por isso que eu não consigo vir para o culto e não esquecer qualquer situação e falar assim, Deus, eu vim aqui só para te adorar. Eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para entregar o meu melhor ao Senhor. Não importa mais nada. Ainda que o louvor hoje, meu Deus, vocês estão além da conta hoje. Vocês, sei lá, o que vocês andaram usando do Espírito Santo aí, que vocês estão muito chapados. Penhor, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui, irmãos, é o que Jesus fez naquela Páscoa. Quando morreu e depois, quando Deus fez através de Cristo para a humanidade. Então, continuando a nossa mensagem, eu queria linkar nossa mensagem a esse espírito de Páscoa, porque a gente até faz alguns cultos especiais de Páscoa, Natal, mas assim, você vai perceber que não é muito a nossa vibe. A gente faz, a gente entende a data e tudo mais, mas a gente não é muito de ficar super festejando comercialmente essas festas. É muito legal, é bacana, mas muito mais profundo é nós entendermos o que nós estamos celebrando.
E esse tema, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Irmãos, quem aqui nunca chegou nessa situação? Mesmo aqueles crente fiel mesmo, piedoso mesmo, sabe, de orar, jejuar, aqueles crente. Tem algum aqui, não? Oh, tem alguns. A gente não sabe o que fazer. Um pouco antes do texto de Coríntios, aqui, nesse texto, no versículo 19 ou 18, ele está falando que Timóteo, sim e não, a outro, sim e não. Então, quando nós ouvimos um sim do Senhor, glória a Deus, aleluia, fechou, sim. O sim nos faz andar, glória a Deus. O não é muito legal de ouvir, mas pelo menos é uma decisão, pronto, para. Mas o pior é o silêncio do espere. Pelo menos assim, nós entendemos se é Cristo que vive em mim, se existe um penhor do Espírito em mim, se Cristo é em nós, a esperança da glória de Deus, é em mim, na igreja, nós, corpo de Cristo na terra. Então, entende-se que nós temos que andar, fazer as coisas e tal. O espera é embaçado. Aí a gente fica naquela. Aí eu comecei a falar o que fazer quando eu não sei o que fazer. Primeiro, que eu falei semana passada, é o princípio do Chaves e do Kiko. Tá bom, mas não se irrite. Não se aborreça. Salmo 37:1. Por causa dos homens maus. Aí tem uma segunda ordem nesse mesmo versículo. Não tenha inveja. Você já parou para pensar se você tem inveja ou não tem inveja? Para ninguém ficar dizendo, você é invejoso. Não, você autoanalisar-se. Você olhar para si, em determinadas situações que você não está legal e você perceber, não tem inveja em mim, será? Alguém te irritou, alguma situação com alguém te incomodou e você não ficou legal. Você já parou a pensar se não é inveja? Já parou a pensar se algumas atitudes arrogantes, orgulhosas, soberba, nossa, não é inveja? Às vezes a minha resposta de forma não legal, a minha resposta de uma forma, sabe, insolente, desrespeitosa, não é inveja. Então temos que olhar. Ele fala, não tem inveja dos perversos. E como toda promessa, aprende isso, meu irmão, aprende isso. Todas as promessas do Senhor, nós temos em Cristo, sim, e por meio dele, o amém, em nosso intermédio, sim, mas toda promessa é condicionada. Toda promessa. Ah, mas eu fui numa igreja e eu fui revelado. Tá bom, Kodak, que você foi revelado, que bom que você foi revelado. Mas presta atenção na foto, no negativo da foto, que você vai perceber que existe uma condição para que a sua revelação venha a ser verdadeiramente revelada. Por exemplo, Deus promete que, versículo 2 do Salmo 37, pois como o capim logo cegarão, e como a relva verde logo murcharão. Se você não se aborrecer, se você não tiver inveja, porque se você anda aborrecido, invejoso, com gente má e gente perversa, esse capim deles vai ficar verdinho. Quanto mais você se aborrece, quanto mais inveja você tem, menos murcha a relva verde do homem mau e perverso. Quanto mais você se irrita, se aborrece, mais você tem inveja, mais o capim do homem mau e perverso reproduz. Então esse foi o primeiro tópico. Vamos para o segundo, que senão eu vou ficar mais tempo. Opa, peraí, aqui achei. Segundo, esse aqui é sensacional. Confie no Senhor e faça e assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Eu vou habitar a terra e vou desfrutar segurança, mas eu não confio no Senhor e eu sou uma pessoa má. Super vai habitar na terra? Não vai não. Até vai, mas com aquela insegurança constante. Então observe o condicionamento. Confie e faça o bem. Confie.
fidere. Encontro com um encontro fidere, com aquilo que você crê dentro de você. Confiança é a expressão da fé dentro do teu coração daquilo que você crê e acredita. Dentro, não é fora, dentro. Porque se está dentro, as coisas que você faz para fora vão estar ligadas ao que você está dentro. Ou os casados aqui, tá? Deu ruim, você dormiu para além do Jordão e ela dormiu para aquém do Jordão. Vocês dormiram de bunda um para o outro. Brabo, bicudo, tudo errado, mas já fizeram assim. Me responde, varão que está aqui, até porque você não adentrou a terra prometida nessa noite. Não teve bênção. Né? Me responde se você vai trabalhar legal no outro dia. Responde, irmão. Vai ter a coragem de admitir do lado da tua patroa, quando você dorme de bico com ela, você fica mal o resto do dia. Vai, quero ver se tu é homem. Eu fico péssimo. E assim, só um parênteses, assim, aí você olha para elas no outro dia, parece que não aconteceu nada, né? Tipo assim, olha para elas, ó. Acho que é só lá em casa que acontece isso, né? Você não fica bem. Então, irmão, muitas das coisas que você está habitando na terra e você não está desfrutando de segurança em todas as áreas. A própria segurança em si com relação à violência, mas a segurança financeira, a segurança emocional, a segurança dos relacionamentos, a segurança do trabalho. Se a gente for prestar atenção, nós vamos ver que nós não estamos conseguindo desfrutar disso porque nós não estamos confiando no Senhor da forma que nós deveríamos confiar. Eu até tenho uma certa religiosidade, tenho alguns textos bíblicos gravados e sou afiado no versículo bíblico para falar aquilo, mas eu ajo da forma que eu quero agir, não da forma que o Senhor pede para agir, porque muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, o Senhor nos pede para agir de uma forma que não vai ser muito de acordo com a nossa comodidade. Acontece. Já imaginou? O Senhor manda, levanta você, acorda de madrugada e fala assim: eu te levarei a uma nação distante. Eis que te digo, meu filho. Você acorda, meu Deus, eu estou chamado. Terra. Revelado, foi revelado, né? Mas ele chega na igreja e o pastor fala assim: irmão, eu estava essa noite e Deus me acordou. E o Senhor mandou depositar na sua conta $2 milhões para você evangelizar em Dubai e na Disney. 2 milhas, irmão. Conserta. Estão me entendendo? Obrigado. Eles ficam me lembrando de tomar água. E faça o bem. Faça o bem. Então você vai habitar na terra em segurança. Agora, além de você fazer o bem, confiar no Senhor fazer o bem, faz isso aqui também, ó, versículo 4. Esse aqui é um dos mais, na meu entendimento, um dos mais difíceis. Deleite-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, isso aqui está escrito num livro que está durando milênios. E quanto mais tentam combater no mundo, mais forte fica. Então alguma coisa tem aí. Escreveu isso aqui, já velhinho, já nas suas experiências, terminando já nos seus últimos dias, já com frio. Ele fala: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Me responde uma coisa: quem aqui tem desejos em seu coração? Não, irmão,
Se você é filho, fala filho ou filha de Deus, certo? O Senhor nos ensinou, Jesus Cristo, que falou assim: se os nossos pais naturais cuidaram de nós, quanto mais nosso pai espiritual. Se um filho pedir pão, o pai não vai dar pedra, quanto mais o nosso Deus. Então não está errado você ter desejos em seu coração, dos mais simples aos mais sofisticados e grandiosos. Não tem nada de errado, irmão. Pastor, é errado querer ficar milionário? Não, eu quero que tu fique milionário. Sim, tu precisa trocar de prédio, equipar a igreja, precisamos de um telão de LED bonitão. Sei lá, cara, eu gosto de um ambiente de culto sensacional. Eu gosto, acho massa. Luzes, fumaças. Eu gosto de tudo isso, irmão. Então não tem nada errado de ser milionário. O errado é você não ser contente. Esse é o problema. E olha só o condicionamento dessa promessa, né? Atender os desejos do nosso coração está ligado ao quanto eu me deleito ao Senhor. Quanto mais desejos do seu coração você alcança, mais demonstra que você é uma pessoa que se deleita no Senhor. É simples, é só trabalhar a palavra aqui, não tem nada de segredo. Eu creio que esse ser um dos motivos mais comuns do que muita gente pensa, o porquê muitas vezes o Senhor não dá o que nós pedimos a Ele. Lembra que quando você lê João 15, ele fala assim que se nós guardarmos os seus mandamentos, é porque nós o amamos. Quando ele fala assim que nós somos chamados para dar fruto e fruto que permaneça, e vocês pedirão tudo o que quiserem em meu nome e eu vos darei. Ele prometeu isso aí. Então por que às vezes eu não alcanço? Porque nós entendemos que alguém que vive aquilo que João nos ensinou em João 15 é alguém que já tem totalmente seu coração entregue ao Senhor e se deleita no Senhor. Porque deleitar, o que é deleitar-se? Deleitar-se é ter prazer. Deleitar-se é ter satisfação. É ter regozijo, é ter contentamento. Principal motivo de você não ter essa promessa acontecendo na sua vida é porque você é uma pessoa descontente. Porque deleitar-se é ter prazer, satisfação, regozijo, contentamento. Eu creio que o antagonista da conquista é a murmuração. Pronto, eu falei porque aonde que demonstra o descontentamento? Murmuração. Murmuração é a voz do descontentamento. A murmuração é a voz da insatisfação. Eu não acho errado você, como nós lemos o texto anterior, e que Paulo está nos ensinando, que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido diante do Senhor todas as vossas petições, coração, súplica e ações de graça, e a paz que excede todo entendimento, vou guardar os vossos coração e mente em Cristo Jesus. Eu não estou falando que você não pode chorar no Senhor, que você não pode, Senhor, está acontecendo tal coisa, Senhor, o que é isso? Até porque você lê os Salmos de Davi, você vê ele meio que murmurando, mas ele não está murmurando, ele está falando com o seu Senhor. E muitas vezes a gente fica reclamando para tudo quanto é canto. E o Senhor nos ensina que não pode fazer, irmão. Nós não podemos ser reclamões. Sabe por quê? Porque nós temos o bem mais precioso. Nós temos a presença, o penhor de Deus em nós, o Espírito Santo. Nós não alcançamos. Como eu disse aqui, o antagonista da conquista é a murmuração. Pastor, mas eu não murmuro, nunca falei. Mas o Senhor pesa o nosso coração. Então desenvolva um coração deleitoso no Senhor.
Desenvolva um coração que se deleite nas coisas simples do Senhor. Que o Senhor possa encontrar no seu coração, sim, desejos, mas que Ele possa encontrar um desejo maior que todos os seus desejos, que é o que o Felipe falou aqui agora. Um dia em sua casa vale mais que 1000 anos longe do Senhor. Vocês estão me entendendo, irmãos? O que Paulo viu? Então seja fiel no pouco, e sobre muito o Senhor vai te colocar. A gente leva isso aqui só para de finanças, sabia? Também, claro. Não é fiel com 100zão, mas quer 1 milhão. Tu não é fiel com 100, cara. 100 desvia o teu coração. Você acha que o Senhor que te ama, que tem ciúme zeloso, que o ciúme do Senhor é mais forte que a sepultura? 100, Ele te pede, imagina 1 milhão, não vai dar. Mas eu vou conquistar com a força do meu braço. Vai na tua força. E persiga a riqueza. E entre contra o Senhor, que diz: aqueles que perseguem a tristeza, a riqueza, ela fugirá deles. Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus, você pertence a Cristo. E nele estão todas as riquezas. Inclusive o ouro e a prata, porque pertence a Ele, gente. Não tem problema nenhum ser rico com o Senhor. Nenhum! O problema é a riqueza ser mais que o Senhor. Esse é o problema. Então a nossa fidelidade, ela deve estar ligada ao nosso coração. A fidelidade deve estar ligada ao nosso coração, da mesma forma que a palavra de Deus está conectada e ligada ao coração dele. Para mim, o principal motivo das pessoas não alcançarem é porque murmuram, porque reclamam. Talvez não fale, mas o seu coração é um coração que não se deleita, que não tem prazer, que não é satisfeito, que não tem contentamento. Está sempre... Não confunda você ter uma ambição sadia com você ter uma ambição descontrolada que domina o teu ser e te leva a viver coisas que vão acabar contigo. A nossa postura, presta atenção nisso que eu vou lhe falar, a nossa postura e atitude de fidelidade não deve estar ligada às circunstâncias, mas no caráter de Deus. Atitude, postura de deleitar-se, de ser fiel, não pode estar ligada às circunstâncias, mas ao caráter de Deus. Por isso que eu falei que a nossa fidelidade deve estar ligada ao nosso coração, da mesma maneira que o coração de Deus está ligado à sua palavra. Então, meu irmão e irmã, que está aqui, não sabe o que fazer? Deleite-se. Seja contente. Seja feliz com o que você tem. Seja grato. Até porque não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido diante do Senhor todas as vossas petições, com oração, súplica e... Eis o problema também. A pessoa que não se deleita, ela não consegue ter ações de graça. A pessoa tem um olho clínico para só enxergar problema. A pessoa entra numa igreja, ela entra com uma lupa de defeito, mas nunca com um espelho de acorda e se enxerga. É impressionante, porque é uma pessoa que não se deleita. Talvez é por isso que o Senhor não concedeu o desejo do coração ainda, que não se deleita. Eu não estou aqui para acusar ninguém, irmão. Eu estou aqui para trazer o ensino que vai nos levar a experimentar as promessas de Deus. Amém? Então, continuando, né? Deleite-se, então, né? Tá bom, mas não se irrite, deleite-se, tudo. Outro ponto, esse aqui também é sensacional. Como que você faz isso? Entregue o seu caminho ao Senhor e, de novo, confie nele. E qual é a promessa? E Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo.
e como o sol do meio-dia que você é inocente. Não, quem falou mal de mim, porque isso aqui não pode, porque eu vou ver. Irmão, entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. E Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo. Promessa condicionada de volta. Leia assim, ó: se eu não entregar o meu caminho e não confiar, Ele não vai agir. Não pensa Davi falando isso, cara. Lembra da história de Davi? Algumas coisas que Davi passou. Para ele falar assim, ó: entrega teu caminho. E sabe o que significa entrega teu caminho, irmão? É o teu caminhar diário. Levantou da cama, acordou, senta lá e fala assim: Senhor, eu gosto de esticar minhas costas quando acordo, porque eu ando com muita dor nas costas. Senta ali, estica assim. Aí você fala: Senhor, eu entrego meu caminho nas suas mãos. O dia de hoje é teu, me conduz, me leva, me guia. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado pelo favor que o Senhor já me deu de estar aqui comigo. Assim que eu acordei. Mas eu entrego meu caminho, me guia, me conduz. Uma oração de 30 segundos, irmão, 1 minuto. Então pensa Davi, irmão, rejeitado na família, desprezado, menosprezado. Aí vem Deus e joga a hora na cabeça dele. Ele falou: o homem segundo o coração de Deus. De repente um leão vem atacar as ovelhas daquele que ele rejeita ele, e ele pega um leão pela barba e mata, pela juba. De repente um leão vem pegar as mesmas ovelhas daquele que rejeita ele, e ele faz a mesma coisa que acontece com o bicho. E isso treinou ele para quando tinha um gigante grandão querendo matar, desafiando os exércitos de Deus vivo, falando que vocês são todos uns frouxos, tem alguém que possa lutar comigo, não sei o quê, e ele fala: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Ele vai lá com uma pedrada no meio da testa, derruba e embola o cara. E corta a cabeça do cara com a espada dele. Eu sou matador de gigante, mas se o diabo que anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, faz: vai matar gigante como? E seus valentes se virando contra ele em Ziclag quando ele volta. Se darem incendiário até os ferrolhos da porta, as esposas, os filhos, a família, os pertences, tudo. Estava lá, chegou lá, levaram tudo embora, cara. E os caras se viraram contra ele. Foi Davi, cobertor, Davi. E ele foi, se fortaleceu no Senhor e falou: vamos lá, vamos tomar de volta. Depois há o episódio de Betseba. Depois do episódio de Betseba, que ele foi lá, traiu, adulterou, mandou matar o marido da mulher. Mas depois ele, confrontado pelo profeta, ele falou: pequei contra o Senhor. E o sangue não se apartou da casa dele. O próprio filho dele fez tudo o que fez. Então Davi, eu acho que tem um pouco de autoridade para ensinar a gente sobre entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Sim ou não? Eu creio que sim. A nossa equipe está terminando Samuel agora, né? Já terminou, né, irmão? Já terminou. E vocês estão vendo, né? Os episódios de Davi. Entrega. Pastor, como é que eu entrego? Eu vou ser bem simples e franco. Para de ser dono do seu próprio nariz. Pastor, isso é uma irresponsabilidade. Não, irmão. Isso é sanidade. É você temer a tua vida nas mãos do Senhor. É crer que tem um Deus que ama você, que cuida de você. Salmo 25:12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Creio que o mais difícil por nós seja isso, sabe por quê? Porque a gente até pode falar que confia, irmão. Eu confio em Deus. Podemos falar até com fé e convicção. Não, eu confio no Senhor. Eu confio. Deus é minha rocha, a minha fortaleza. Podemos falar assim. Mas a entrega
é o fruto da confiança. Então eu posso falar à vontade, mas o fruto do que eu falo é a entrega. Vocês estão me entendendo, gente? Falar até papagaio fala. A atitude de um coração que confia no Senhor é a entrega. Alguns textos para a gente ficar mais habituado com isso. Deixa eu ler aqui, peraí. Entregar o coração, o entendimento, a alma, as forças. Jeremias 29, clássico, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Versículo 12, nós ouvimos aqui hoje também. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Deus fala comigo, mas não clama, não busca, não vai, já era, irmão. Versículo 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Às vezes Deus já falou, larga essa garrafa d'água e pega naquela caneca ali. Aí a gente faz assim, ó. Já viu criança escondendo coisa? Para com isso, larga isso, pare de ser assim. Aí manda uns profetas corajosos, que eu gosto de gente corajosa, que fala na cara, irmão, tu tá muito fajuto, tá? Isso aí, para parar. Para. Quando é mais íntimo, ainda fala assim, para seu dar-me. Fala na cara, meu. Aí ele esconde o que Deus mandou tirar e, ó Deus, obrigado Deus, que eu sou obediente, Deus. Isso não é entregar. Isso não é entregar. Eu não estou falando de dar coisas, eu estou falando de entregar ao Senhor. Até o que não presta, porque Ele levou sobre si as nossas culpas. Talvez você não entregou uma mágoa no seu coração, talvez você não entregou uma dor, alguém te ofendeu, alguém te entristeceu, alguma coisa insuportavelmente terrível com você e você não entrega. Não entrega. Vive uma vida mais ou menos, bênçãos vêm, coisas maravilhosas acontecem e não desfruta, porque não entrega. E depois vai ficar ofendido com Deus quando o pau começar a torar. Quando as tribulações, as coisas que devem provar nossa fé vier, vai ficar ofendido com Deus, vai se virar contra Deus. Aí Deus, lá na hora do juízo, fala assim, ó, eu te falei, aonde que não ouvi? Aí Ele põe aquele botãozinho de voltar a fita, e vem parar nesse culto aqui. Ah, mas eu não entendi, eu estava respondendo o WhatsApp. Aí, então tá bom. Volta no outro ponto, num outro culto, uma outra pessoa pregando. Ah, mas esse... Então tá bom. Um discipulado de, ó, aqueles de macetar. Quem já levou desses de macetar? Deixa eu ver bem aqui, isso. Senão a igreja está ficando madura, aleluia. Vocês vão me procurar e me acharão quando me procurar de todo o coração. Irmão, sabe o que é entrega de verdade? De verdade, é não ter plano B. Não tem plano B. Mais um texto, meu Deus do céu. Bateu 6, 25. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês os alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, isso aqui é profundo,
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, olhe o referencial que Jesus colocou. Irmão, quando surge uma referência, é muito legal, porque você se situa. Opa, né? Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Aí você tem que conhecer a história de Salomão e quem foi Salomão, né? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Se Deus quer você habitando com reis, Ele vai te vestir como um rei. Se Ele encontrar no seu coração contentamento. Tanto faz. E mais um texto para você ficar de boas. Romanos 8. Aleluia. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, vírgula, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Olha o texto. Aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará graciosamente com Ele? Eu gosto do texto que fala juntamente com Ele todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, e Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? É aqui que eu quero ouvir dos predestinados se eles estão prontos para isso. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todo o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Uau! Quais coisas, irmãos, são mais que vencedores? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Deus não está preocupado em te deixar bonito, bem vestido ou rico, não. Isso aí, Ele tem tudo. Tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. E vou te falar mais uma palavra profética que nesses tempos é para nós. Ageu capítulo 2, o Senhor fala que quando as coisas abaláveis começassem a ser abaladas, ia ficar claro que é inabalável, e Ele fala assim, e o desejar das nações virá. Meu é o ouro, e minha é a prata, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu creio que nesses últimos anos que a igreja ainda tem nesse mundo, um transferir de recursos virá sobre a vida daqueles que o amam e o temem. Nós vamos começar a ver mais crente de verdade, crente que entregou tudo ao Senhor. Tudo daqui, ó. Você entrega tudo daqui, irmão, o resto é resto. Vão começar a experimentar uma prosperidade que jamais viram em suas vidas na área financeira. É o que eu tenho para mim, claro isso aqui. Voltamos então para os últimos. Salmo 37. Sensacional. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Veja que ele volta lá no começo. E eu acho interessante que o contraponto do irritado
é o descansado. Não se irrite, descansa. Não tenha inveja, aguarde. Pratique o bem com paciência. Veja essa instrução, irmão. É simples. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Isso aqui é difícil muitas vezes, irmãos. Né? Quanta injustiça a gente está vendo. Meu Deus, a gente está vendo uma injustiça absurda. Mas a nossa fé, mais preciosa que ouro que é perecível, precisa ser provada, redundando tudo em glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho fantástico esse episódio aqui, ó. João 21:20 diz assim: Jesus já tinha ressuscitado, Jesus tinha acabado de falar assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, apacenta as minhas cordeiras. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabe, apacenta as minhas ovelhas. Aí se levanta e sai andando. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Versículo 21. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto é? Vamos falar bem guaratubano? Ô Senhor, e aquelezinho ali? Os guaratubanos ativos sabem do que eu estou falando. O zinho. Não é o zinho da nossa igreja aqui, é aquelezinho ali, ó. Eu fico imaginando assim: ô Senhor, e aquele ali, ó? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Siga-me você. Para de se preocupar com a vida dos outros. Para de se meter no chamado. Sabe por que está ferido dentro da igreja? Porque é metido, é metida. Fica enfiando a mão, não é para enfiar. A igreja é o jardim de Deus. E todo jardim tem espinho para quê? Justamente para tu saber onde não bota a mão. Eu sou espinhento mesmo. Calma, que o espinho é podado, irmão. Deus mandou ser o espinho da igreja. Deus mandou você ser filho e amigo dele na igreja. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Siga-me você. E o quê? Que frescura! O pior é ver homem assim, irmão, barbado. É porque não sei o quê. Porque falaram isso de mim. Vai se criar. Irmão, eu nasci em 1977. Eu fui criado nos anos 80. Minha adolescência foi ali. Eu sou meio, sei lá, a gente não é frágil. Né, brother? Nós não somos frágilzinho. Siga-me você. Na revista atualizada ele fala assim: quanto a você, siga-me. O que te importa que eu vou fazer com ele? Se importa com o que eu quero fazer com você. Nós não descansamos porque nós não nos preocupamos com o que, Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo. E fica se preocupando com o que as pessoas querem fazer comigo. Irmão, o que o Senhor quer fazer com você? E se ele tiver que usar uma lima de Jeová, que é o teu irmão, para te limar, é porque Deus está permitindo isso acontecer. Porque como o ferro afia o ferro, assim o irmão amadurece o outro. Aguarda, sossega o facho. Descansa. Por que você dá tanta importância para a vida dos outros? Por que você fica tão chateado com o sucesso de quem você acha que não deveria ter sucesso? O que te importa se Deus quer que aquela pessoa tenha sucesso? Mas ele é mau, ele é isso. Então agora o pino da justiça de Deus é o teu caráter, não de Deus.
Você é o balanço da justiça de Deus agora. A sua justiça, que o Senhor chama de trapo de imundícia. Não! Nós precisamos entender, Senhor, eu não consigo fazer bufa nenhuma. Se o Senhor não está comigo, já era. Se eu estou nessa terra, é para brilhar a luz de Cristo em qualquer área de influência da sociedade que eu esteja, não importa. Como eu falo para os meus filhos, filho, pai, acho que eu vou fazer tal coisa. Meu irmão, filho, você pode ser o que você quiser, desde que você seja missionário. Pai, eu quero ser médico. Médico, tudo bem. Missionário, doutor Israel Thyssen. Pai, eu quero ser advogado. Pode ser advogado. Dos mais mega, ultra mega top. Missionário, doutor fulano. Eu quero ser mecânico. Mecânico top. Oficina do missionário mecânico tal. Você pode ser o que você quiser, desde que você seja missionário, que a sua missão seja levar o amor de Jesus, a verdade do Evangelho de Cristo, onde você estiver. Que te importa? Descanse no Senhor e aguarde com paciência. Imagine uma figura de alguém descansado, aguardando com paciência. Vai lá, vamos imaginar. Imagine alguém descansado, aguardando pacientemente pelo Senhor. Eu não estou falando vadio, tá, irmão? Preguiçoso. Estou falando de gente no seu coração descansa e aguarda com paciência. Imagine a figura dessa pessoa. Como que você imaginou essa pessoa no momento agora? Aguardando, descansando com paciência no Senhor. Isso. Agora coloca você hoje do lado dele. Você está assim ou não? Não responde, só pensa. Você é bem místico agora. Deus mostrou a sua imagem descansando e aguardando Ele com paciência, e você viu como que você está do ladinho agora, tipo, com 4 potes de Rivotril no bolso. E para encerrar, fica de pé aí, ficar com aquela cara que acabou o culto. O Senhor volta lá no começo. Isso mostra como a nossa natureza. Não é errado você vir para um culto desse e entender que você está desse jeito. Mas vai ser muito errado você permanecer desse jeito depois de uns cultos desses. Ele fala de volta: evite a ira, rejeite a fúria, e não se irrite, porque isso leva ao mal. E aí olha só, como Deus nos ama e nos alerta: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança. Desfrutarão do pleno bem-estar. Uau, 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 do pleno bem-estar. Para encerrar, eu queria só rever com vocês. Tem sim, tem não, tem um monte de coisa. E nós ficamos em situações que não sabe o que fazer. Então o que fazer, quando eu não sei o que fazer? Primeiro, não se aborreça e não tenha inveja do homem mau, do homem perverso, porque pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Segundo, confie no Senhor e faça o bem. Confie e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Não sabe o que fazer? Deleite-se no Senhor, seja contente com o Senhor, tenha júbilo, alegria com o Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Não sabe o que fazer? O que fazer quando não sabe o que fazer? Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo.
e como o sol do meio-dia que você é inocente. Não sabe o que fazer? Descanse no Senhor e aguarde com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, e nem com aqueles que maquinam o mal. E 6, sabe o ranzinza? Então, evite a ira, rejeite a fúria e não se irrite. Isso aqui, Deus falou assim, cara, eu não quero que você seja, sabe por quê? Porque isso vai levar ao mal, e eu vou eliminar os maus da terra. Tipo, eu amo tanto você, que eu vou falar, cara, não se irrite, rejeite a fúria, não se irrite, por quê? Porque isso leva ao mal, e eu vou eliminar os maus da terra. E eu não quero te encontrar no hall dos maus, porque eu vou fazer, vaza. Tendo isso, irmão, eu quero que você vença. A vitória não está em nada além de Jesus. Quando a gente transforma o nosso pensamento pelo conhecimento de Cristo, nós começamos a usufruir de quem Cristo é. E Cristo é esse cara aqui, ó, que nos faz o sim e o amém em todas essas promessas que estão aqui. É fácil fazer isso sozinho? Não, é difícil. É por isso que eu gosto dessas mensagens da nossa igreja. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de alguém que me fala, cara, você não está entregando o teu caminho direito aqui. Cara, você não está conseguindo descansar aqui. Eu estou vendo você perturbado. Cara, eu estou vendo que você anda muito irado, com muita fúria. Há uma fúria dentro de você. Né, mas eu sou assim. Está na hora de começar a deixar de ser. E vejo você com inveja, cara. Isso aqui faz mal. Eu preciso de alguém que me ajude a enxergar os pontos cegos do meu retrovisor. Eu dependo do meu Deus. Eu dirijo o meu carro olhando no para-brisa, não no retrovisor. Mas eu preciso de alguém que... E hoje em dia nós estamos mais modernos. Agora tem uns retrovisores que acendem uma luzinha quando alguém está do lado. O discipulador bom é esse, que antes de chegar já pim, já sinaliza. Ó. Ah, está se metendo na minha vida, é porque eu te amo. Infame. E vou falar que você está viajando aqui. Está errado. Feche seus olhos, vamos orar. Vem nessa aí que eu gostei disso aí, dessa vibe, vocês estão aí. Vocês estão no manto hoje, gente. Eu quero que você fale com Deus. Eu não vou liderar a oração, nós vamos adorar e você vai falar com o Senhor. Enquanto nós estamos orando, se você quiser entregar sua vida para o Senhor Jesus, entregando a tua vida para Ele como teu Senhor e Salvador, vem aqui para frente, nós vamos baixar um pouco as luzes e nós vamos orar e adorar o Senhor. Enquanto isso, você pode entregar sua vida para o Senhor. Jesus, fala com Ele, irmão, fala com Ele, minha irmã. Sabes tudo que eu não sei. O que eu preciso é estar contigo. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Fale com o teu Senhor. Fale com o teu Senhor.